Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos trabalhando sobre os conflitos da vida, a culpa humana e a graça de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o tratamento adequado para a culpa e os culpados. Ontem nós já vimos uma pequena introdução sobre isso, falando sobre o amor e o perdão. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais de como nós podemos ajudar alguém que está se sentindo com culpa, está se sentindo culpado e precisa de ser amado e precisa de ser perdoado. E a palavra de Deus vai nos orientar a andar por esse caminho. A primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é compreender e aceitar os culpados. Ou seja, nós temos que ter compreensão, aceitar que ele está errado, mas não julgá-lo. E a palavra de Deus diz justamente isso. Em Mateus capítulo 7, verso 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, eu também sou errado. Eu também um dia fiz algo errado, me senti culpado e fui alvo do perdão, fui alvo do amor. Desta mesma forma, eu tenho que olhar para o meu irmão e, ao invés de julgá-lo, tentar ajudá-lo a entender qual é o melhor caminho. E assim, nós vamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Uma segunda coisa que a palavra de Deus nos ensina é Romanos capítulo 12, versos 19 e 20. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Paulo está dizendo para nós o seguinte: nós não estamos livres de ficar com raiva, com ira, mas nós não precisamos ter um pensamento e o desejo de vingança. Deus é quem aplica a justiça de conformidade com a visão dele e da vontade dele. Por isso ele fala: a mim pertence a vingança. Aí ele nos aconselha a fazer o quê? Se o inimigo, aquele que nos persegue, aquele que tenta nos derrubar, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isto, ou seja, usando de compaixão e de misericórdia, nós estaremos amontoando brasas vivas sobre a nossa cabeça. Nós estaremos amontoando brasas vivas de galardão diante do Senhor. Porque assim como Deus nos perdoou, nós também estamos perdoando e amando os nossos inimigos, mesmo que ele nos persiga. E fazendo assim, nós vamos estar cumprindo a palavra de Deus. Mas ele continua. João capítulo 8, do verso 2 e 11, ele conta a história da mulher adúltera. Então o que está acontecendo? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno.
vai e não peques mais. Esse texto é maravilhoso. Mostra a empatia, a compaixão, a misericórdia, a graça, o amor de Deus. É isso que Deus espera de nós. Então, os escribas e fariseus já haviam condenado aquela mulher. Esta mulher provavelmente sofria por causa da culpa dos seus atos. E ao invés deles estenderem as mãos, já haviam condenado ela a ser apedrejada. E eles chegam até Jesus e Jesus fala: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E isso nós temos que pensar quando nós vemos alguém errar. Trazer à nossa memória: será que eu não pequei? Será que eu não fiz a mesma coisa? Então Jesus ele fala: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Compreender e aceitar o culpado. Compreender, aceitar e perdoar aquele que está sendo julgado e condenado. Nós temos que aprender a amar e a perdoar, assim como Deus nos amou e nos perdoou. Uma segunda coisa, queridos, ajudar aos pais a transmitir bons valores aos filhos, ajudar as pessoas a transmitir bons valores àquela pessoa que errou. E isso nós vemos através da palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, nós estamos aqui, Paulo está aqui orientando aos servos a obedecer a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo. Então, assim como Cristo foi obediente até a morte de cruz, nós temos que também sermos obedientes ao nosso Senhor. E Colossenses capítulo 3, verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, transmitir bons valores, ou seja, obediência, assim como Cristo obedeceu, e não irritar os filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, irmãos, uma segunda maneira de ajudar o tratamento adequado para a culpa e os culpados é ajudar a transmitir bons valores. Tu, porém, 2 Timóteo 3, 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está lembrando a Timóteo: lembra de quem você aprendeu, da sua avó Loide, da sua mãe Eunice, né? E sabendo que aprendeste desde a infância as sagradas letras, a palavra de Deus, a viver debaixo da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Porque pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. Transmitir bons valores. Terceira coisa, queridos, ajudar as pessoas a encontrar bons valores. Então você vê, transmitir aos pais bons valores e agora ajudar as pessoas a encontrar estes bons valores. E por onde nós começamos? A palavra de Deus nos mostra. Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século uma vida sensata, justa e piedosa. Ou seja, Paulo está dizendo que nós temos que deixar este mundo de impiedade, deixar as paixões deste mundo e viver uma vida sensata, justa e piedosa. Nós temos que levar as pessoas a encontrar esta vida sensata, justa e piedosa. E assim se livrar da culpa e de não ser mais, se autocondenar e ser condenado pela sociedade. E o último, ajudar os membros da igreja a compreender os valores. Ou seja, Isaías 55, 8 e 9.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, Isaías está mostrando para nós o que Deus tem para as pessoas, para cada membro do corpo de Cristo, para cada membro da igreja, que Deus tem o melhor pensamento, o melhor propósito, o melhor objetivo, o melhor caminho e a vida eterna. É isso que Deus oferece para nós. No mundo vocês vão ter aflições, mas em Deus nós teremos o melhor caminho, o melhor pensamento e a vida eterna. Continuamos aqui em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós temos que compreender que a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, são a causa de não sermos consumidos. Porque Deus é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, Ele é amoroso. E nós temos que entender e aprender isso. Então, em Mateus capítulo 18, 32, 33. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? Então, o tratamento adequado para a culpa e os culpados é ajudar os membros a entender, da igreja a compreender os valores do perdão, do amor. Assim como Deus nos perdoou, nós temos que perdoar. Assim como o Senhor perdoou o servo que devia, e aquele servo tinha um que devia menos para ele, e ele não perdoou. O Senhor chama ele e fala: você não deveria compadecer do teu conservo como eu me compadeci? Você você deveria perdoar o teu conservo como eu também perdoei a ti. Então Deus espera que nós venhamos perdoar aquele que errou, amar aquele que errou, assim como um dia nós erramos e Deus nos amou e nos perdoou, e nós temos que perdoar. E encerramos aqui dizendo: antes sede para uns com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros como Deus também em Cristo nos perdoou. Efésios 4, 32. Então, irmãos, nós aprendemos hoje que o tratamento adequado para a culpa e os culpados é compreender e aceitar os culpados, ajudar os pais a transmitir bons valores, ajudar as pessoas a encontrar bons valores e ajudar os membros da igreja a compreender os valores cristãos, os valores divinos, para que possamos ser canal de bênção e não canal de maldição. Canal de edificação e não canal de destruição. Que Deus possa nos ajudar e nos usar para abençoar vidas. Nós vamos orar encerrando este momento. Senhor, graças te damos, ó Pai. Precisamos entender os teus valores. Precisamos transmitir os teus valores. Precisamos, ó Pai, ensinar os nossos filhos os teus valores, ó Pai. E o teu valor, os valores eternos, divinos, princípios bíblicos é o amor ao próximo, o perdão ao próximo e a restauração da vida. E assim, Senhor Deus, nós estaremos cumprindo o teu mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Sustenta-nos debaixo da tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.